Vamos começar, como sempre, fazendo a nossa oração, pedindo a Yeshua. Yeshua você já sabe que é o nome do Messias no grego. O nome original é Yeshua, mas transliterado para a nossa língua, no caso o português, é Jesus. Amém? Você já sabe que é o nome de Jesus, no original é Yeshua, certo? Então, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Ele o seu auxílio, pedindo que Ele venha manifestar o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria em nós e através de nós. Amém? Oremos assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque a ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos hoje, mais uma vez, para aprender de ti. Se não for assim, não queremos estar aqui, Senhor. Se não viermos aqui, Senhor, se não estivermos hoje aqui para aprender de ti, não queremos estar aqui. Mas como pela fé, né, nós acreditamos que o Senhor nos reuniu em cada lugar hoje, onde a minha voz está chegando a essas pessoas através da internet. Eu sei que foi o Senhor que nos uniu nesse interesse. Então assim, meu Deus, vamos permanecer, meu Deus, na posição de vasos, para que o Senhor me inspire, né? E venha, na verdade, através de mim, levar o conhecimento do teu evangelho, levar a tua mensagem de hoje, aquilo que o Senhor quer que o teu povo aprenda no dia de hoje. Pai, toma cada um nas tuas mãos. Desde já também já vai repreendendo todo o empecilho contra esta obra, meu Deus. Vai lançando por terra todo o levantamento, toda a preparação do mal, ó meu Deus. E assim nós te agradecemos, porque sabemos que tudo foi feito em teu santo nome, Yeshua. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, é bom estarmos congregando, amém? Aqui estamos congregando, irmãos, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor, eu estou no meio deles, certo? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então aqui estamos congregando porque não há limite para o Espírito do Senhor que nos une, amém? Não há limite para o Espírito do Senhor que nos une, e em espírito, tá certo? E através também da voz, estamos agora unidos um ao outro, congregando aqui neste momento, congregados neste momento também, para aprender mais a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, amém? Vós examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, não é isso? Muito bem. E de fato a vida eterna está nas Escrituras, e elas testificam, porque elas testificam do doador da vida eterna, que é Yeshua, ou Jesus Cristo. Amém? Ela testifica de fato. Então por isso, fazeis bem quando as examinais, porque de fato elas testificam da verdade e da vida eterna. Amém? Nós temos falado sobre muitos assuntos aqui, e temos muitos outros temas para falar, sem falar também, meus irmãos, que porque estamos preparando, na verdade, estamos editando isso. São muitos vídeos que nós temos, estamos editando, e também deu um problema no canal cristão, porque a gente não tinha conhecimento disso e colocou alguns hinos, tá certo? Que a gente não sabia que tinha direitos autorais, e o YouTube quase bloqueia nosso canal cristão. Por isso que os vídeos ainda não chegou até vocês. Mas o irmão Israel, né, o nosso técnico, ele já criou um novo canal, e agora a gente vai se policiar para não colocar músicas com direitos autorais. Agora que a gente já está por dentro disso, para que o nosso canal não seja bloqueado, certo? Né? É vivendo e aprendendo, certo? Então nós temos muito vídeo de pregação já, que o irmão Israel está editando, tá certo? E que ele já está postando um novo canal chamado Congregação do Deus Vivo. Vamos tentar manter os 2 canais, e já temos um bom número de inscritos neste canal cristão,
E vamos tentar manter os dois. É isso, que quanto mais também a gente divulgar a palavra de Deus, melhor. Mas os vídeos estão sendo editados e colocados no canal cristão, tá certo? Aí depois nós vamos pedir ao irmão Israel que coloque para vocês o link. Muitos já têm o link que o irmão Israel colocou. Mas para os que estão entrando agora em contato conosco, nós vamos pedir ao irmão Israel que coloque este link. Não hoje, que ele teve que viajar hoje, não está aqui conosco. Mas quando ele estiver aqui presente, a gente vai pedir que ele coloque o link do novo canal, porque já tem lá uns 3 vídeos que ele já editou, dos muitos que temos a editar, já tem uns 3 vídeos lá disponíveis que vocês podem assistir, onde falamos, onde ensinamos pela graça de Deus a sua palavra, certo? No último domingo, queremos abrir novamente lá, porque, irmão, por mais que falemos de um tema, muito temos ainda que falar para tentar, não para concluir, mas para tentarmos concluir acerca do mesmo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o Senhor a todo tempo nos mostra algo mais, não diferente, mas algo mais que complementa, que se complementa, amém? Na verdade, né? Que se complementa à verdade, que complementa a verdade. Algo mais sempre está nos mostrando, algo novo, está sempre nos mostrando, nos dando novas revelações, novo entendimento, coisas que não vimos. Eu me admiro, por exemplo, de que eu tenho 20 anos de evangelho e muitas vezes quando eu leio o evangelho, quando eu leio, como eu estou aqui realmente, é por isso que eu digo, colocando dessa forma, que nós que ensinamos o evangelho pela graça de Deus, sabe o que acontece? A gente também aprende. Isso é uma prova de que é o Espírito Santo realmente, é Deus realmente que usa-nos para trazer a sua revelação, trazer o seu ensinamento ao povo. Que usa o ministro para fazer isso aí, e então, sendo assim, o ministro também aprende. Porque eu fico admirado, por exemplo, até na última pregação, eu me admirei de questões que eu lia e relia aquele texto e não enxergava-o da maneira que eu enxerguei domingo. Entendeu? E não enxergamos e ficamos admirados porque vemos coisas que não víamos, apesar de ler e reler. Quer dizer, eu com 20 anos de evangelho, estou sempre aprendendo. Então a palavra de Deus realmente, ela é viva e eficaz. Ela é viva mesmo. Ela está sempre, né, renovando o nosso entendimento, sempre nos dando visões, revelações, entendimento dentro do próprio texto, que pensávamos que sabíamos tudo já naquele texto. E nessas experiências, nesses momentos, determinados momentos dessas experiências, vimos que não é bem assim, que precisamos aprender. E ainda bem que é assim também. Precisamos estar sempre aprendendo. Ainda bem que é assim, porque senão seria monótono. Porque se realmente, cada vez que fôssemos ao texto, tivesse o mesmo entendimento, seria monótono pregar, né? Seria tedioso pregar. Mas não é tedioso pregar quando estamos na presença de Deus, porque Ele tem sempre algo para nos mostrar, algo que não vimos ali. Estavam bem ali numa vírgula, estavam bem ali numa palavra, na colocação da palavra que não enxergávamos, mas que Deus naquele momento abre nosso entendimento e a gente passa a enxergar e fica maravilhado. Por isso realmente é muito bom servir ao Senhor, é muito bom examinar a Escritura, cumprir o seu mandamento que diz: examinai, meditai nelas, nas Escrituras, dia e noite, para fazer tudo conforme está escrito. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de que, irmãos? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Certo? Viver pela metade da palavra, como já falamos aqui, irmãos, é viver a religião, não é viver o reino dos céus. Porque está nos revelado lá em Apocalipse que o morno, o religioso é morno, né? Ele não vive de toda a palavra. Porque na verdade o que acontece? Eles anulam os mandamentos de Deus, né? Anulam também, colocando dessa forma, o ensinamento de Deus para seguir as próprias tradições. O morno segue em parte a palavra de Deus e em parte as suas próprias tradições, os seus próprios entendimentos, né? Eu acredito que quando ele, por exemplo, ele siga um pouco da palavra de Deus,
em questão de que, como está escrito, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Entende? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, muitas dessas pessoas hoje que estão na mornidão, que começaram a pregar e a entender, né? A pregar pelo aquilo que entende, digo, de forma errada a palavra de Deus agora, estiveram um dia realmente na verdade. É isso que vocês têm que entender. Se foram chamados, tiveram contato com Deus. Muitos são chamados. Quem chamou foi Deus. Mas daí passar para se tornar um eleito é diferente. Um escolhido é diferente. É como na própria política aí. Muitos são chamados a se candidatar, mas poucos se elegem. Não tem um comparativo aí bom. Mas poucos se elegem. Assim também é na palavra de Deus. Então, Deus chamou a muitos desses aí, chamados líderes religiosos hoje, ministros, né? Mas que infelizmente, que Deus chamou com a visão do reino dos céus, porque Jesus nunca pregou religião, já falei aqui para vocês, já provei para vocês domingo, nesses últimos 2 domingos eu tenho buscado provar isso, que Jesus nunca pregou religião e nunca mandou pregar religião, certo? A religião, eu volto novamente a frisar, meus irmãos, e abro o entendimento e o coração de vocês para a verdade, a religião não é de Deus. A religião é a obra do diabo para enganar as pessoas. Tá certo? Com a palavra de Deus, colocando assim, sobretudo com a palavra de Deus, relativa à religiosidade chamada, né, cristianismo, colocado assim por esse lado. A religiosidade, né, voltado para o cristianismo, tá entendendo? É onde o diabo engana as pessoas com a palavra de Deus, porque também ele engana com a religiosidade fora da palavra, né? Enfim, com o budismo, não vou citar nomes de religiões fora do contato da palavra que vocês também já conhecem, né? Mas tem muitas aí, muçulmanismo, budismo, enfim, tá certo? Mas também tem o outro lado, entendeu? Do engano de Satanás com a religião, né? A religião que tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. É chamado o cristianismo, né? É desses que está escrito, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque os de outras religiões fora da palavra nem foram chamados. Nem foram chamados. Onde ele fala que muitos foram chamados e poucos são escolhidos, é relativo à palavra, irmãos. Tá certo? Está ligado à palavra. Entendam bem isso aí. Abra o horizonte de vocês, abra o entendimento de vocês, entendeu? Abra a cabeça de vocês para entender as coisas de forma geral e específica também. Certo? Pronto. Aí nós trouxemos as provas aqui, meus irmãos, e queremos ir lá para Apocalipse. Tá vendo? Já queremos falar sobre um assunto aqui, se Deus nos permitir, falaremos. Mas ele quer que eu fale um pouco mais agora, hoje, sobre Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Eu falei também no grupo, enquanto vocês abrem, eu falei no grupo essa semana que eu iria falar sobre a marca da besta, né? Mas eu não vou falar sobre a marca da besta hoje, porque é um assunto, eu estava pensando, é um assunto muito delicado e profundo, tá certo? Muito vasto e profundo, e eu quero fazer antes assim, me relembrar tudo que eu preguei. Acho que eu tenho até um vídeo sobre isso aí, mas eu preguei há um tempo atrás, então a gente precisa refrescar a memória. Eu quero pegar novamente os meus escritos, né, isso, e dar realmente uma lida novamente nele sobre essa questão da marca da besta, tá bom? E passar para vocês de uma forma assim, mais profunda, que eu falei um pouco no grupo, né? No grupo Igreja em Crescimento e Congregação de Deus Vivo. Eu falei nos nossos grupos, certo? Tá bom? Mas eu não vou falar mais profundamente hoje. Vamos para a palavra aqui em Apocalipse 3, não é isso? Capítulo 3 e verso 14 a seguir. Podemos ler? Acho que já deu tempo de ler, né? Ou já deu tempo de vocês abrir, né? Veja o que acontece aqui. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quiseras fora frio ou quente.
Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu já também falei numa outra oportunidade, e nós temos também esse vídeo também, mas vai ser editado e colocado no canal novo, né? Aí, que por exemplo aqui, quando diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, não é isso? Mas, aliás, não, melhor colocando, como está na sua Bíblia em cima, tem o quê? Na sua Bíblia em cima tem um texto em negrito, né? Ou seja, o título da pregação aqui, no caso, o título que está acima da leitura da palavra, onde está a sétima carta à igreja de Laodiceia. Já provei para vocês aqui que isso é um erro dos copistas, né? Isso foi um erro dos tradutores da Bíblia, colocar como título a palavra carta, porque isso aqui não foi uma carta, que eu já provei também que João não saiu escrevendo 7 cartas de uma a uma e depois enviou a essas igrejas que estavam lá em cada lugar da Ásia ali, em cada cidade da Ásia ali, no caso aqui, a Laodiceia. Então, o apóstolo João não escreveu cartas. Isso já provei para vocês, tá bom? Mas tem novos convertidos aqui. Parece que tem visitantes aqui e pessoas que talvez não viram essa pregação ainda. E eu vou provar para vocês essa questão rapidamente, que eu quero falar mais profundo ali, não quero falar, mas eu quero provar isso aqui também, né? E como aqui é participativo, né? Participativo, já estou conclamando os irmãos aí que conhecem a passagem de Apocalipse, aonde prova que não foram escritas cartas ali, mas mensagens, né? Não foram escritas cartas, mas mensagens. Certo? E não foi distribuída. Não, a carta também contém sim uma mensagem, é verdade. Mas não foi distribuída, essas mensagens ali não foram distribuídas em forma de carta, não se entender que foi enviado escreveu, como Paulo escrevia, colocando assim, Paulo não escrevia, por exemplo, temos aqui temos aqui vários livros, não é isso? Que são chamadas de cartas de Pedro, cartas do apóstolo Paulo, né? Por exemplo, temos a carta de Paulo aos Efésios, temos a carta de Paulo aos Gálatas, de Gálatas, que estavam em Gálatas, né? Temos as cartas de Paulo aos de Corinto, aos cristãos que estavam em Corinto, não é isso não? Tá certo? Assim realmente, ali realmente, Paulo, Pedro escreveram cartas, né? Tiago escreveu carta, o apóstolo Tiago escreveu carta, aquela congregação que estava ali, estava lá, ou aquele ministro estava ali, que estava lá, realmente, aí sim foram escritas cartas, mas aqui relativo ao Apocalipse, não foram escritas cartas. Aqui realmente foram mensagens individualizadas, ainda que servia para todas as congregações também, né? Digo relativo aos escritos de Paulo e Pedro, as epístolas de Paulo e Pedro, realmente ali foram escritas cartas enviadas individualmente, primeiro àquela congregação que estava em Éfeso, que estava em Gálatas, enfim. Mas aqui em Apocalipse é diferente, não foi também, dá-se a entender, porque, entenda irmãos, dá-se a entender que aqui em Apocalipse, quando diz
a carta à igreja que está, diz assim, por exemplo, aqui no 2. Acima do capítulo 2 tem aqui um título. Carta às 7 igrejas da Ásia. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Está entendendo o que eu quero chegar? Porque nós temos que ter realmente, se temos o Espírito Santo, entendimento da verdade sobre todos os aspectos no seu profundo. Porque está escrito que o Espírito Santo, quando vier, diz o Senhor, disse Jesus, certo? Ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Tá? Então, como eu já disse aqui para vocês também, uma prova de que se um homem de fato é homem de Deus ou não, a principal prova é se ele tem entendimento da palavra. Se ele tem entendimento da palavra, se ele está sendo guiado a toda a verdade. Não é expulsar demônio, ainda que homem de Deus tem poder para expulsar demônio. Não é curar enfermos, ainda que homem de Deus, principalmente homem de Deus, tem poder para isso. Né? Cristo opera nele para isso. Não é ressuscitar mortos, que o homem de Deus também, Cristo opera nele para isso. Certo? Essas questões não são provas de que alguém é homem de Deus. Porque senão, Jesus não teria dito o que, irmãos? Há aqueles que dirão um dia no julgamento: Senhor, não profetizamos em teu nome. Senhor, não curamos em teu nome. Não expulsamos demônios. Não fizemos maravilhas em teu nome. Então, se isso fosse prova de que aqueles que realizam esses milagres, todos são aprovados por Deus. Se isso fosse prova, todos são ministros de Deus. Só os ministros de Deus fazem isso. Se fosse prova, não teria a resposta de Jesus desta forma: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Como é que Jesus os rejeitará desta forma? Cumprindo conforme também está em Apocalipse 4, vomitar-te-ei da minha boca. É a mesma coisa. Vomitar da boca é rejeitar, irmãos. Vomitar-te-ei da minha boca. Como Jesus diria isso a estes? Amém? Diria isso a estes: se curar enfermos, se ressuscitar mortos, se fazer milagres, ressuscitar morto não, curar, vou colocar mais assim, se curar enfermos, se fazer milagres, fazer maravilhas no nome de Jesus, se isso fosse prova de que alguém está pregando o Evangelho, se isso fosse prova de que alguém realmente é ministro, de que alguém realmente é ministro verdadeiro de Deus, se isso por si só fosse prova, tá entendendo? Como é que Jesus poderia dizer a eles: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, irmãos? Entendam, irmãos e amigos. É porque essas coisas acontecem por fé. E fé Deus já deu a cada homem e mulher. Você já nasce com fé, certo? Você só precisa despertar a sua fé. Aí quando diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, na verdade está dizendo o despertar da fé. Porque não é a fé em si. Porque a fé em si, todo homem, toda mulher, todo ser humano já nasceu com a fé em si. Só precisa despertá-la e fazer uso dela. Entende agora a diferença? Então é disso que os falsos profetas se valem para realizar sinais e prodígios. Da fé das pessoas. Da fé. Tanto que você vai ver Jesus dizendo, quando curava alguém: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Está entendendo? Jesus não dizia: eu te curei, eu te salvei. Ele dizia: a tua fé. Ainda que realmente, né, era ele que realizava, mas mediante a fé da pessoa. Porque quando a pessoa ia até ele, né, você vê que em algumas situações ele indagava: você acredita que eu possa fazer isso? A pessoa disse: acredito. Se acreditava, ele disse: então está feito. É simples. Se você acredita, se eu orar aqui hoje por você no final dessa reunião, você pode ter a enfermidade que for. Se você acredita que Deus vai te curar hoje mediante a minha oração, você já está curado. É simples assim. É simples. Entenda agora. É simples quando você está, realmente, sua fé está despertada para aquilo. Aí sim. Fé você já tem, mas pode ser que você não está despertado para aquilo. Você ainda não alcançou, entendeu, o ponto de ebulição da sua fé para a realização daquele milagre na sua vida, seja ele qual for. Porque tudo é possível para o que crê. Agora você precisa estar, né, buscar condicionar a sua fé, né, a chegar aquele momento onde o milagre vai acontecer, tá bom? Por isso que a fé não pode ser sem a perseverança, entende? Perseverar na fé, tá vendo? A fé não pode ser sem a perseverança, para você conquistar algo. Então, meus amados, meus amigos, irmãos e amados amigos também, certo? Então, realizar sinais e prodígios por si só não é prova de que alguém está fazendo a obra de Deus, não, certo? Agora esta sim é a prova cabal, de que se alguém realmente está fazendo a obra de Deus.
É se ele tem entendimento da palavra. Porque Jesus disse o quê? A vós é dado, a vós pequeno rebanho, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pequeno rebanho já é os eleitos, irmãos, pequeno rebanho. Certo? A vós pequeno rebanho é dado entender os mistérios do reino dos céus. Se você está entendendo os mistérios do reino dos céus, se você compreende que não é religiosidade, que não é religião que vai te conduzir, na verdade ela vai te condenar, a religião condena, porque diz a palavra, saí dela, povo meu, para não ser participante das suas más obras, e ele disse, se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então a religião condena o homem, ela não salva, mas condena, para você não pensar, já que religião não salva, tem as pessoas que pensam assim, quando a gente diz que religião não salva, ela já entende que ela pode ficar na religião que ela quer, já que religião não salva. Religião não salva, mas condena. Porque diz o quê? Se for morno, vomitar-te da minha boca. Nicodemos não era religioso, nem foi ter com Jesus? Jesus o aprovou? Não. Jesus disse, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E aí, meu irmão? E aí? E aí, ouvinte? Hein? Se religião não condenasse, por que então Jesus não aprovou Nicodemos? Disse que ele tinha que nascer de novo, né? Ou seja, ele tinha que deixar a religião, como Paulo também. Você vê que Paulo, vou colocar assim, para mostrar o complemento de Nicodemos, é o que aconteceu com Paulo. O complemento é esse, da questão de Nicodemos, é essa aqui, ó. Paulo, enquanto religioso, era perseguidor da congregação. Era perseguidor de Cristo. Mas aí quando Paulo tem um encontro com Cristo, ou seja, nascer de novo é ter um encontro com Cristo. Quando ele tem esse encontro com Cristo e passar a obedecer, claro, a Cristo, você tem encontro com Cristo e maravilha de tal forma como Paulo, que você vai querer obedecer, vai querer aprender de quem? De Cristo, como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, aprendei de mim, tem que aprender dele. Não é só dizer, me encontrei com Jesus, aceitei Jesus, e daí, né, como os religiosos fazem, você seguir uma doutrina que não tem nada a ver com Cristo. Se você se encontrou com Cristo, você vai obedecer a doutrina de Cristo. Se você realmente se encontrou com ele, tem uma relação com ele agora, intimidade, claro que você vai seguir como os apóstolos, que tinham se encontrado com ele e passaram a ter intimidade, seguiam a doutrina de quem? De Cristo, como aconteceu com Paulo. Quando Paulo então se encontra com Cristo, ele deixa de ser fariseu, que ele era fariseu, ele nos conta, e passa a fazer o quê? A seguir a Cristo, a doutrina de Cristo. Certo, irmãos? Tem que seguir doutrina, a doutrina de Cristo. Tem que seguir ensinamento. O homem, né, entendeu? A gente só pode chegar em algum lugar com ensinamento, com indicação, com ensinamento. Entendeu? Ninguém chega a algum lugar se não for assim. Todo o tempo, sobre todos os aspectos da vida, a gente está aprendendo para fazer algo, realizar algo na vida. Você não faz algo sem aprendizagem, sem aprendizado. Amém? Você não faz algo sem informação, você não faz algo, enfim, o homem, entendeu? O homem faz as coisas como pelo conhecimento que tem, obtém as coisas pelo conhecimento que tem, e o que leva a ele a adquirir as coisas é o conhecimento. Tudo está voltado ao conhecimento, irmãos. Por isso que realmente eu já ouvi uma frase e eu concordo plenamente. O conhecimento, entendeu? O conhecimento é o tesouro maior que o homem pode ter, é o conhecimento. O tesouro maior que o homem pode ter é o conhecimento. Tá certo? Isso é verdade. Né? Porque com conhecimento você adquire tudo mais, até a vida eterna. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Enfim, irmãos, amém? Você precisa conhecer a Cristo, que é a verdade, conhecer a sua doutrina para ser salvo e obedecer a sua doutrina. Para obedecer, que já é segundo plano, para obedecer é preciso primeiro conhecer. Conhecimento, irmão, amigos, é o tesouro mais valioso do mundo, né? Do universo é o conhecimento, né? Então, meus irmãos e meus amigos, realmente concluindo essa situação, e o irmão Marcelo já nos ajudou aqui, ó, com o texto que prova que não foram enviadas cartas, não foram escritas cartas individuais enviadas às 7 igrejas da Ásia. O irmão Marcelo nos avisou aqui, vão abrindo logo aí em Apocalipse 1:10, porque eu vou concluir essa questão só reforçando e dizendo que, então, meus amigos, realizar sinais de prodígios não é prova de que alguém está fazendo a obra de Deus, de que alguém é um ministro aprovado por Deus.
Mas conhecer a sua palavra, ter um entendimento da sua palavra, ensinar corretamente ao povo, viver corretamente conforme a palavra de Deus, ainda que sejamos pessoas falhas, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, aí sim, isso é a maior prova. É se você tem entendimento da palavra, é se aquele homem que está te ensinando tem entendimento e então está te ensinando realmente a verdade e não a religiosidade. É se tudo que ele está te ensinando é tudo verdade, né? Se ele está te levando a viver por toda a palavra que pode ser da boca de Deus e não pela metade, tá certo? Porque metade é mornidão, e se for morno, diz o Senhor, vomitar-te-ei da minha boca, certo? Provando aqui, deixa eu molhar a garganta. Porque é impossível, meus irmãos, que alguém que tenha contato com Cristo, então, como diz Paulo, que tenha a mente de Cristo, é impossível que ele não conheça e não esteja pregando toda a verdade. É impossível. É impossível. E só é possível também assim. Pregar toda a verdade, ensinar toda a verdade ao povo, se você realmente tem um contato com Cristo. Então, infelizmente, a maioria das pessoas se enganam. Vai pelo exterior, né? Porque Cristo acolá, como diz a palavra. Cura ali, cura acolá, não sabendo que essas coisas acontecem pela fé. Tá certo? Apocalipse 1:10 diz assim, ó. 1:10. Fui arrebatado, 10 e 11, né? Fui arrebatado em espírito, João falando, o apóstolo João, o escritor, o mensageiro do Apocalipse falando. Eu fui arrebatado, no caso de João, em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro. O que vês, escreve num livro, certo? Não em carta, mas num livro, tá vendo? E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, enfim. As 7 igrejas estão na Ásia, inclusive, sendo a última, Laodiceia, que estamos estudando aqui essa mensagem. Escreve aonde, irmãos? Em cartas? Não, num livro, tá certo? E envia-o, singular, envia-o, tá certo? Ou seja, a obra completa do livro, quando você escrever tudo que vê, você vai escrever num livro, ou seja, João primeiro ia esperar receber toda a revelação de Apocalipse, foi assim que aconteceu, tá certo? João recebeu toda a revelação e ia recebendo a revelação dia após dia e ia escrevendo, né? Notificando, ia recebendo, ia notificando em pergaminhos, né? Que tem para pergaminho, em vários pergaminhos. Depois ele junta tudo aqueles pergaminhos, como se cada pergaminho fosse a página do livro, no caso o livro da revelação Apocalipse. Quando ele escreve tudo, quando ele escreve do primeiro capítulo, quando ele escreve a partir dessa palavra, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, a partir daqui, quando ele escreve a partir daqui, até chegar, ele recebe a revelação a partir daí, do capítulo 1, né? Dessa primeira leitura que eu fiz, até chegar a Apocalipse 22 ao 21, quando ele faz 22, 21 de Apocalipse, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Assim seja, finaliza. Certo? Quando ele escreve do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 1, até, ele recebe a revelação, e escreve também, escreve, notifica, até o capítulo 22, no caso, até o verso 21 do capítulo 22 de Apocalipse, quando ele escreve essa última palavra, recebe essa última palavra, amém, certo? É que ele então junta tudo, aqueles pergaminhos, que eram várias páginas, junta tudo num livro, escreve, tá certo? Como diz aqui, novamente, vamos lá. 11, que dizia o que vês, escreve-o num
livro. Ele junta toda a obra do Apocalipse, aí sim, é o livro do Apocalipse. Agora, claro, ele tira várias cópias, faz 7 cópias, na verdade, do livro, e pega essas 7 cópias, tá certo? E envia, né, a cada igreja ali da Ásia. Ele pega o livro e envia. É como se eu pegasse a Bíblia aqui, ó. Vamos supor, eu sou escritor da Bíblia, eu sou o escriba da Bíblia, sou usado por Deus para escrever a Bíblia. Aí Deus me deu toda a revelação, certo? Juntei tudo, formei a Bíblia, agora eu faço o quê? Envio a Bíblia a cada, é isso que aconteceu, envio a Bíblia, que é o livro, a cada congregação, a cada igreja. No caso ali, João, a princípio, enviando às 7 igrejas que estavam na Ásia. É assim que acontece. Não é cartas que João envia. Meu irmão, não é cartas. João escreve, envia a obra completa do livro de Apocalipse. Então, aí está. Como é que simples coisa esses homens, dizendo o nome de Deus, não enxergaram e chega a dizer que João enviou cartas? Se está aqui na própria palavra, a palavra ela testifica de si mesmo. Entendeu? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Faz bem porque elas testificam de mim. Testificam da verdade. Ela testifica de si mesmo, as escrituras. E está nas próprias escrituras aqui, ó. Está vendo a revelação? Onde é que a gente encontrou a revelação de que João não enviou cartas? E essas pessoas que traduziram a Bíblia para o português, no caso aqui João Ferreira de Almeida, não viu que não foram enviadas cartas, mas foi enviado o livro, a obra completa. Hein, irmãos? Onde é que a gente encontrou isso? Onde foi que Deus nos revelou isso aí? Nas próprias escrituras que testificam de si mesmas. Louvado seja Yeshua. Está vendo, irmãos? É preciso estar na dimensão do Espírito de Cristo. Ter a mente de Cristo, estar em obediência a Ele, certo? Com toda a nossa falha, mas ter o interesse de só fazer a vontade dEle. Não é questão de você ser perfeito, não que ninguém é perfeito, mas é a questão de você ter entregado sua vida a Cristo realmente, entendeu? Amá-lo acima de todas as coisas, tá vendo? Amá-lo acima do dinheiro, que não é o que acontece com... Vou mostrar aqui o que acontece. Amá-lo acima do dinheiro. O dinheiro é ruim? Não. Mas o amor ao dinheiro é? Sim. Entenda a diferença. O dinheiro em si não é nada. O dinheiro em si é um papel. Certo? Que jogado bilhões lá no canto, se você não tomar uma atitude sobre, nada é. Nada é. Entendeu? Está escrito, o mal não está nas coisas, o mal está nas pessoas. Está no indivíduo, né? O mal. Certo, meus irmãos? O mal ou o bem, né? Então, meus irmãos, como é que essas pessoas, ditos homens de Deus, não viram uma coisa simples dessa aqui? Por quê, meu irmão? Só é possível ver se realmente estivermos na dimensão do Espírito, se realmente tivermos o selo de Cristo como ministros dele. Infelizmente, muitos hoje que estão pregando o Evangelho aí, infelizmente, foram até chamados, né? Porque quando Deus me chamou no princípio do meu ministério, Ele me mostrou o tempo todo que não era a religião. A Escritura que Ele nunca pregou religião, que não é a religião que Ele veio trazer às pessoas. Ele veio trazer o reino dos céus. E eu mostrei no último domingo a passagem que prova isso, onde Ele fala diretamente, a vós é chegado o reino dos céus. Disse aos apóstolos, vai pregar a todas as pessoas e dizei a elas, que o reino dos céus é chegado a elas. Paulo fala, nós somos embaixadores do reino dos céus. Onde é que está, meu irmão, que Cristo pregou religião? Onde é que está, meu irmão, meu amigo? Entendendo? Que Cristo pregou e mandou pregar religião. Mas sabe o que ocorre? O espírito religioso, que é o espírito de Satanás, como já mostramos para vocês aqui, né? Tem enganado as pessoas e feito essas pessoas de transfigurados em ministros da justiça. Esses ministros que pregam religião, né? Que usam a Bíblia, que anulam os mandamentos de Deus para seguir as próprias tradições, que foram até chamados no princípio, mas não permaneceram nos seus chamados, e hoje então se tornaram, como diz o Senhor, revela-nos o Senhor em Apocalipse 3, né? São mornos, então estão rejeitados pelo Senhor, certo? Não é isso? Porque se for morno, vomitar-te da minha boca. Não é isso? São eles que pregam religião
entendeu? Influenciados, inspirados pelo espírito da religiosidade, que é o diabo, que não é Deus. Certo? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como é que eles não viram coisa simples aqui? Que nós vimos, porque a nós é dado entender os mistérios do reino dos céus, porque aos eleitos é dado entender os mistérios do reino dos céus. Os demais fala-se por parábola. Certo? Então, mas infelizmente é isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Infelizmente, porque poderia o quê? Esses muitos chamados também ser muitos escolhidos, mas infelizmente não é. A Escritura diz que Deus não quer que nenhum se perca, que ninguém se perca. Não é Deus que fez ninguém se desviar da sua vontade, não é Deus que faz ninguém se desviar da sua vontade, não. Ele disse: eu ponho diante de vós o caminho da vida e da morte, e aconselho, escolha o caminho da vida para que vivas. Não é Deus que está desviando ninguém, não. Infelizmente, o homem com seu livre-arbítrio, o homem tem um livre-arbítrio, ele pode escolher, e todo o tempo você tem que estar escolhendo se você quer servir a Deus ou não. Escolheis a quem hoje quer servir, disse, está escrito, mas eu e minha casa, diz assim, um servo de Deus disse assim, não lembro muito bem aonde foi, nem quem foi, mas disse, importante é a palavra, disse assim, ó, escolha a vós hoje a quem quer servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem muitos que falam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Mas infelizmente não é assim. Estão servindo a religiosidade, estão dando lugar ao diabo para enganá-los. Certo? Né? Deixaram a palavra de Deus, deixaram o contato com Deus, não é isso? Para seguir a religiosidade, e isso está nos revelando também, sendo nos revelado, voltemos para o texto de Apocalipse 3:14 a seguir. Aí vamos agora, depois desse apanhado geral que fizemos, dessa explanação geral que vai fazer você entender melhor que agora o Apocalipse, tá bom? Aleluia. Subiu a aguinha. Então, voltando para Apocalipse, né? Não foi enviada uma carta à igreja de Laodiceia, como não foi enviado para nenhuma dessas igrejas ali. Eu queria chamar de congregação, né? Para uma dessas congregações. Porque o que foi enviado foram mensagens, né? A mensagem era para estar intitulado aqui: mensagem à igreja que está em Sardo, mensagem à igreja que está em Filadélfia, mensagem à igreja que está nas, enfim, relativa às outras igrejas que estavam na Ásia. E agora aqui era para estar escrito mensagem à igreja que está em Laodiceia, porque você sabe, eu tenho que falar, eu ia entrar aqui, mas eu tenho que falar sobre isso aqui, eu acho, para ficar bem explicado, porque minha mente é assim, se eu não explicar uma coisa bem explicada, eu fico vazio, achando que faltou alguma coisa. Então deixa eu explicar isso aqui um pouquinho rápido, tá bom? Eu já tenho isso na mente. Aí o que acontece? Você sabe que originalmente a escritura não foi escrito, o livro de Apocalipse, nem a escritura nenhuma, foi escrito contendo capítulos e versículos, contendo intitulações. As intitulações são as palavras em negrito que você encontra acima de cada texto aí, né? Não foi escrito. Mas isso é ruim? Não. Não que nos ajuda. Tudo que vier para ajudar-nos, em todo sentido, é bom. É desprezado por Deus? Não. Foi Deus até que deu sabedoria ao homem. Certo? Mas a princípio não era assim. Não tinha esse entendimento aí, não tinha esse tanto recurso de escrita. Entendeu? Era tudo mais rupestre, né? Então não tinha esse entendimento de escrita, não tinha esses recursos de escrita. Então o homem evoluindo em todo sentido. E quando fala assim, se multiplicar é conhecimento. E o homem evoluiu também nesse sentido aqui, da escrita, né? Evoluiu a sua escrita, evoluiu a forma de apresentar a sua escrita, que não se tinha tanto. Então, como foi evoluindo, chegou-se realmente a essa situação aqui, onde a Bíblia, por exemplo, sem falar de outro livro, mas a Bíblia, por exemplo, nos é concedida, né? Nos é dado acesso a ela, tendo realmente uma maior facilidade para examiná-la, já que ela hoje está dividida em capítulos, versículos e intitulações, certo? Então é ruim? Não. Deus reprova? Não. Deus aprova. E como eu falei, eu acho que foi até Deus que deu sabedoria ao homem para isso. Né? Porque Deus quer facilitar a entrada da pessoa no reino dos céus, quer facilitar. Não é fácil entrar, porque o homem tem que... Aí o livre-arbítrio do homem entra e ele tem que renunciar a si mesmo.
Não depende de Deus, não é por força nem por violência, ele falou, é pelo meu Espírito. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas o homem tem que se deixar convencer e, convencido, tem que lutar contra o mal, lutar contra a carne para viver em espírito, que não é fácil. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, certo? Não é fácil. Vou dizer que é fácil entrar no reino do céu. Jesus nunca disse que é fácil, eu vou dizer? Não. A religião diz que é. Entendeu? A religião fica colocando e deixando as pessoas fazer o que querem e bem entende. Como está escrito, nos últimos dias, Timóteo, os homens procurarão doutores que preguem segundo suas próprias concupiscências. Concupiscência é vontade carnal, que faça o que quer e bem entende, o que é desejável à sua carne, aos seus próprios interesses, não desejável à sua salvação. Porque o que é desejável para a sua salvação é seguir a palavra de Deus, é seguir o ensinamento de Cristo. E seguir o ensinamento de Cristo é fácil? Não. Para o carnal, principalmente não. Mas a partir do momento que você vai, se lapidando, você vai vencendo dia após dia a carne, as vontades carnais, o pecado, aí vai se tornando fácil, claro. Mais fácil vai se tornando. Vai se tornando mais fácil. Amém, irmãos? Mas nunca será fácil, de fato, entrar no reino dos céus. Né? Mas vai se tornando mais fácil, que você vai adquirindo novas experiências, e você vai adquirindo o quê? A capacitação espiritual para tanto. Não é isso? Então, tá vendo? Certo. Então João, quando escreveu também o Apocalipse, ele não escreveu em capítulos e versículos e intitulações. Quem foram os copistas modernos, como por exemplo um deles, João Ferreira de Almeida, mas eu não sei quem criou, na verdade, não pesquisei, mas na internet deve ter. Não, mas eu não pesquisei quem foi que teve essa ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Eu não sei quem foi, mas foi uma boa ideia, foi. Certo? E quem também teve a ideia de intitular. Parece que em primeiro plano, acho que eu li um artigo assim, que primeiramente, as traduções, elas foram feitas em capítulos e versículos. Não havia intitulações. Era um livro todo onde tinha capítulo e versículo, mas não tinha intitulações. Parece que as intitulações veio posterior à ideia de traduzir a Bíblia em capítulos e versículos, certo? As intitulações parece que foram posteriores a isso, certo? Mas aí está. Mas nessa questão de intitulação, infelizmente, por falta de entendimento do texto, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Alguns copistas, alguns tradutores da Bíblia, né, como João Ferreira de Almeida mesmo, se passou aqui, não teve entendimento disso aqui, afirmando então que João escreveu 7 cartas às 7 igrejas, quando a gente já provou que João não escreveu 7 cartas às 7 igrejas, mas João escreveu uma obra completa que foi o Apocalipse, e depois esse livro completo enviou a cada igreja. Pronto. Agora vamos passar para o texto, certo? Tá certo, irmãos? Então foi assim que a Bíblia no original não foi escrito, não era escrita nessas divisões de capítulo, versículo e em intitulações e subintitulações. Não foi escrito assim. Isso é coisa moderna, amém? Mas é bom. Mas a gente tem que ficar atento, porque a intitulação induz ao entendimento também. Se você chega aqui, por exemplo, lê uma intitulação errada, né? Carta à Igreja de Laodiceia, você lê aqui. 7ª carta à Igreja de Laodiceia. Tá certo? Talvez aqui, quando você lê a mensagem, não vai te dar não vai complicar o seu entendimento aqui, se você realmente tem o Espírito Santo para poder entender, né? Não vai complicar. Mas de forma generalizada já complica. E também já fica a dúvida de que a Bíblia tem que testificar, ela tem que se testificar toda. Então, se por exemplo está escrito assim, que o Senhor te guiaria a toda a verdade, tipo assim, te guiaria a toda a verdade, né? Então, até nesses detalhes aqui, ele tem que estar te guiando. E também isso vai servir como prova de que você tem o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo, não o Espírito da religião, que você não é mais um religioso como Nicodemos, como Paulo era antes de aceitar a Cristo, e como a grande maioria é religioso, não é cristão, não é eleito, não é santo, como o Senhor disse, ser santo como os santos, onde os verdadeiros adoradores, não é um verdadeiro adorador,
e onde os verdadeiros adoradores são chamados de santos. Infelizmente, é um religioso apenas como era Nicodemos, entende? Infelizmente, né? Você vê como religioso, Jesus fala a Nicodemos coisas, mas ele não tem entendimento. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Tá certo? Ele não tinha Espírito Santo, ele não tinha Espírito Santo, ele tinha o Espírito da religião. Então Jesus fala de coisas que ele fica admirado. Né? Que ele nunca imaginou que seria aquilo, colocando dessa forma assim. Apesar que a gente também, mesmo tendo o Espírito Santo, Jesus não fala de coisas não que fica maravilhado. Mas ele não tinha entendimento daquilo ali, apesar de ser velho na religião, entende agora o que eu estou falando, onde eu quero chegar? Ele era velho com a Bíblia na mão, era velho com o Velho Testamento na mão, com o exame da Escritura na mão, entendeu? Mas não entendeu das coisas que Jesus falava. Como a maioria dos religiosos, quando Jesus disse, por exemplo, que ia destruir o templo, falando do corpo dele, eles entenderam que Jesus disse que ia destruir aquele templo, o templo ali de Jerusalém, e o reconstruir em 3 dias. Eles já levaram para esse lado carnal, entenda? Eles não estavam entendendo que ele estava falando de coisas espirituais, porque eles eram carnais. Mas eles não estavam com a Bíblia daquele tempo na mão, eles não estavam com o Velho Testamento na mão, estavam. Entendeu? Mas é como está escrito, honrava o Senhor com a boca, mas o coração estava longe. Por isso não puderam entender que ali estava o Messias e rejeitaram o Messias e se ajuntaram em uma com o poder político Pôncio Pilato para assassinar a verdade. Entendeu, meus irmãos? E tem muita gente aí, infelizmente, assassinando a verdade. Está com a Bíblia na mão e assassinando a Bíblia, nesse sentido se falando. Assassinando. Né? Se ajuntando com o espírito da religiosidade, se ajuntando com Satanás, dando lugar a Satanás, entendeu? Para matar a verdade. Matar a verdade como? Deturpando, entendendo de forma errada, porque abandonou a Cristo, ficou à mercê de Satanás, Satanás entrou como imitador de Cristo. O anticristo espírito do anticristo, o espírito do anticristão já opera. Paulo quando fala do espírito do anticristo, ó, tá vendo? Religiosidade anticristã, religiosidade com a Bíblia na mão, religiosidade com, olha aí, louvado seja Deus, religiosidade com a Bíblia na mão, religiosidade com o nome de Jesus, religiosidade fazendo milagres em nome de Jesus, tá vendo? É quem, se eu já tinha me revelado, agora eu me relembrei sobre isso aqui, vou mostrar no instante, vou provar na Bíblia. É quem? O espírito do anticristo, que já opera no mundo, como diz o apóstolo Paulo. O mistério da iniquidade, Paulo diz, falando do anticristo ali, anticristo. Tá vendo? Imitador de Cristo. Anticristo não é só contrário a Cristo, não. É um imitador, tá entendendo? É um imitador, tá certo? E deturpador, né? E deturpador da mensagem de Cristo. Né? Tenta se passar como o Espírito Santo, como o Espírito que revela a verdade, aquele Espírito acerca do qual Jesus disse, né? Quando vier vos guiar a toda a verdade, ele tenta se passar desta forma aí, tá bom? Mas é o mistério da iniquidade. Não é o mistério da equidade, não é o mistério da verdade, mas é o mistério da iniquidade, entendeu? Operando através daqueles que se transfiguram em ministros da justiça. Quer revelação? Aí está a revelação. Você quer a verdade? Aí está a verdade. Lembrando que a verdade é uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, viu? Amém, irmãos? Certo? Antes ainda de entrar no texto, vamos lá para eu mostrar essa questão aqui. Onde é que está aí, me ajuda, irmãos? Que Paulo disse que o mistério da iniquidade já operava naquele tempo. Está entendendo? Ele já operava naquele tempo, tá certo? O Senhor me deu aqui agora, louvado seja Deus. Vamos primeiro ao texto. É tanta coisa que o Senhor vem me dando, irmãos. Aí na hora eu tenho que ter mais sabedoria para segurar e falar na hora certa. Ele já me deu outra coisa aqui. Já me deu outra revelação aqui. Eu tenho que segurar para não atropelar, né? Vamos a Tessalonicense. Deixa eu ver se é a primeira ou segunda. Aonde, irmãos, aí? Escrevam aí, irmãos, aí. Vocês que já conhecem o texto, vocês já ouviram essa pregação. Já ouviram falar sobre isso aí, mas para você ver, irmãos, eu mesmo estou recebendo essa pregação que eu já fiz aqui
de outra forma, tá vendo? De outra forma, eu estou recebendo de outra forma, com Deus é tremendo. Ainda que com as mesmas bases da verdade, com as mesmas bases da revelação verdadeira, amém? Entenda. Acho que é a primeira, né? 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Ou é segunda mesmo, irmão? Me ajudem aí. Vamos participar. A nossa reunião aqui é participativa. Eu quero ver participando aí, ó. Aí, irmão, escrevam no chat aí. Bora, procura aí na Bíblia. Entendeu? Procura na Bíblia online aí também. E hoje até esqueci até de abrir minha Bíblia online. Procurem aí. Escrevam no chat. Onde é que Paulo diz? O mistério da iniquidade já opera. Irmãos. Deus, que eu já achei, viu? Vou ver se é isso mesmo. Acharam aí? Ninguém achou ainda, né? Mas vamos achar, mas vamos achar, mas vamos achar. Mas já achei, acho que é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja aí, é isso mesmo, aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa eu também, irmão Marcelo. Isso aí. Que o nosso culto aqui, os irmãos já sabem, né? Mas os visitantes que estão nos visitando aí, que estão ouvindo pela primeira vez nossa pregação aqui, nosso culto aqui é participativo. Nossa reunião aqui é participativa. Isso aqui não é um culto, porque o culto tem outros elementos que aqui não tem. Isso é uma reunião de aprendizagem, de estudo da palavra. Então, nossa reunião aqui é participativa, né? Você pode participar aí, depois vai ter um momento que você vai poder tirar suas dúvidas, enfim, fazer seu comentário, né? Fazer também seu comentário, se você achar que não está de acordo, mas tem que provar na Bíblia. Agora, se vier com argumentos teológicos, argumentos que você não tem a comprovação da Escritura, aí não perde tempo com isso aqui. Mas se vier com a Escritura, eu vou dizer, realmente, você tem razão, né? Você tem razão e nós temos que nos submetermos, porque o que nós queremos aqui é a verdade, certo? 2,7. Porque já o mistério da injustiça, tá vendo? Iniquidade e injustiça é a mesma coisa. O mistério, tá vendo? Da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, o espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo, que é o anticristo é um espírito, anticristo, contra Cristo. É o próprio Satanás, né? Numa roupagem contra Cristo, já que ele não pôde vencer, entenda, já que ele não pôde vencer a Cristo matando-o na cruz, certo? Ele não pôde vencer a Cristo assim. Primeiro, ele não pôde vencer tentando matar, quando colocou no coração de Herodes a inveja, no coração de Herodes para matar os primogênitos, ele não pôde vencer ali, tá certo? Depois ele não pôde vencer na cruz. Então agora ele fez o quê? Ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Lá ele, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora, lá ele, o que tem que enganar agora, ele eu não consegui enganar em Mateus 4,4, com religião eu não consegui, com mornidão eu não consegui enganar ele, mas os segue muitos daqueles que, mas os homens eu vou conseguir, até muitos daqueles que vai querer seguir a ele, eu vou depois enganar. E aí tá, o mistério da iniquidade
o anticristo, o espírito do anticristo já operava no mundo no tempo de Paulo. Tá certo? E aí você vai para Apocalipse e vê essas revelações de que isso é fato. Inclusive, tá entendendo? Esse mistério da iniquidade se materializando num cordeiro, num animal que tinha 2 chifres com aparência de cordeiro. A besta que emerge da terra. Tá vendo? Ou seja, nós disse, não posso contra ele, vou me aliar, entre aspas, a ele. É o espírito da religiosidade, é o espírito do anticristo, é o mesmo espírito, só toma nomes diferentes. Tá entendendo, meus irmãos, o que acontece aí? Então, esse mistério da iniquidade já operava. No tempo dos apóstolos, o anticristo, o espírito do anticristo já operava. Agora, a pessoa, o anticristo, ainda que também muitos já, como diz o apóstolo Paulo, muitos já se tinham feito anticristos. Irmãos, sabemos que já é o fim, porque muitos já se têm feito anticristo. Muitos já se tinham feito anticristo. Certo? No decorrer de toda a história, esse espírito do anticristo veio querendo se materializar. Mas só agora, no final, entenda, mas só agora, no final dos tempos, é que ele vai se materializar. Aí sim, aí realmente vai se levantar o anticristo, né? Esse espírito vai, né, se materializar, tá certo? Ou seja, vai nascer um homem, como nasceu um homem, o Messias, tipo assim, e Deus operou nesse homem, no Messias. Então também vai nascer um homem, o falso Messias, o anticristo, tá vendo? Vai nascer e o diabo vai operar nele, porque ele é segundo a vinda e o poder de Satanás, conforme está aqui. Mas não vamos tratar desse assunto, se eu não quero ler o texto, mas está aqui. Tá certo? Mas eu quero dar uma palha para vocês entenderem. Mas domingo a gente esclarece sobre esse assunto aqui, a gente faz uma releitura aqui e esclarece. A gente já está dizendo que vai fazer domingo, amém? Então não perca, que vai ser o complemento dessa pregação de hoje, para vocês obterem entendimento. Senão a gente vai sair do texto lá, de Apocalipse. Mas está tudo ligado, porque é esse espírito, que inclusive, conforme aqui, irmãos, ó, em Apocalipse, conforme a mensagem à igreja que estava em Laodiceia, né? É esse espírito, o espírito do anticristo, que está induzindo com religiosidade, entendeu? Com mornidão, né? As pessoas a deturparem a Bíblia como ele fez, que o espírito do anticristo é o próprio diabo e seus anjos, né? Seus ministros espirituais, entendeu? Que alicia os ministros carnais, né? Que alicia os ministros carnais. Então, muitos desses chamados que foi de Cristo um dia, pessoas foram de Cristo, infelizmente se tornaram, abandonaram a Cristo, se tornaram ministros de Satanás. Como também Saul. Saul também não foi rei escolhido por Deus, ungido. Eu sempre cito isso aqui para você entender. Eu sempre cito, é para você entender e fazer uma correlação. Saul também não foi chamado por Deus? Não é isso? Foi. Mas ele permaneceu, ele foi chamado por Deus, foi. Mas ele se tornou um eleito que nem Davi, que foi chamado e se tornou um eleito? Não. Porque ele passou a desobedecer a Deus. Enquanto ele obedecia, Deus dava vitória a ele, tinha comunhão com Deus, Deus dava vitória com ele, e era servo de Deus, era ministro de Deus. No caso, o rei ali. Mas instrumento de Deus para fazer a obra de Deus. Entendeu? Mas teve um momento que você vê a história de Saul, você vai ver, ele passa a desobedecer a Deus. Ele já não mais queria ouvir a voz de Deus. Não mais fazia as coisas como Samuel indicava a ele. Mas Deus deu chance a ele para ele se arrepender. Deu chance, né? Como está escrito, né? Que Deus deu oportunidade para que o homem se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Está em Apocalipse. Ainda assim, eles se levantaram e blasfemaram contra o Deus Todo-Poderoso dos céus. Não se arrependeram de suas más obras. Saul também não se arrependeu de suas más obras. E assim é por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque muitos desses que foram chamados por Deus aqui, ó, tá entendendo? Abandonaram a vontade de Deus. E Deus começou a mostrar eles que estavam errados, corrigir eles de várias formas. Mas eles não abandonaram suas más obras. Por isso eles são apenas, ficaram no rol, na lista dos muitos chamados. Mas não passaram para a lista dos poucos escolhidos. Tá entendendo agora o que acontece, meu amigo?
É isso que acontece. Por isso essa vária religiosidade aí. Por isso esses vários nomes de igreja que a gente não vê nas escrituras. Por isso cada um pregando uma coisa que a gente não vê nas escrituras. A gente vê os apóstolos eram 12 e tem até outros que foram levantados depois, mas todos pregavam a mesma ideia espiritual. Todos, como diz Paulo, não podemos pôr outro fundamento senão Cristo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então tem muitos aí pegando o fundamento Cristo, na verdade a palavra de Deus e o nome de Jesus, mas edificando o quê? Um fundamento, mas construído sobre o fundamento o quê? A mentira. Pregação morna. Então pregando verdade e mentira. Verdade do tempo que tiveram contato com Deus e a mentira a partir do momento que perderam esse contato com Deus, entende? Aí as suas doutrinas, né, que formaram então a religião A, B ou C, que eu não vou citar nome, A, B ou C, pode ver essas igrejas várias aí, você vai entender melhor, colocando mais de forma direta. Essas várias igrejas que tem, cada com seus templos, seu nome, e se tornaram impérios, muitas aí. Pode ver o que acontece. Eles pregam verdade e mentira, são mornos. Por quê? Porque é provável que um dia tiveram contato com Deus, foram chamados para pregar a verdade, mas desviaram-se da verdade e passaram o quê? A pregar mentira. Deixaram de dar ouvido ao Espírito Santo e passaram a dar ouvido ao quê? Ao Espírito do Anticristo. Né? Ao diabo. Tá certo? E por que eles fizeram isso? Por causa disso aqui. Aqui está revelado em Apocalipse. Outra coisa que você vai entender. Esta mensagem à igreja em Laodiceia representa a mensagem ao povo de Deus, sobretudo nos dias de hoje. Sobretudo nos dias de hoje. Então foi isso que ocorreu, né? E é isso que está ocorrendo nos dias de hoje relativo às Escrituras, relativo, amém, irmãos? Às Escrituras, né? Como diz aqui, vamos ler aqui. Ao anjo da igreja, relê. Em Laodiceia, escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da pregação, o princípio da criação de Deus. Perdão, irmãos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quiseras fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque, entenda, quando ele diz, ao anjo da igreja escreve, tá entendendo? Ele escreve essas coisas à igreja, ao seu povo aqui. Tá entendendo, irmãos? Porque até muitos dos chamados tem ainda a oportunidade de se converter. Tá certo? Tem a oportunidade, como está escrito, vê onde você caiu e volta ao primeiro amor, como está na escritura. Volta às tuas primeiras obras, como está em outro lugar. Vê onde você caiu e volta às primeiras obras. Certo? Veja a diferença. Enquanto Cristo não voltou, ainda tem a oportunidade de até esses grandes líderes religiosos que estão enganando o povo aí se converter, sabia? Que tem a oportunidade, se não blasfemaram ainda, aqueles que ainda não blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas aí só Deus sabe quem blasfemou e quem não. Não me compete julgar isso. Me compete pregar a palavra, certo? Nem a você também compete. Você não tem prova disso. Né? Prova cabal disso aí. Você pode insinuar, mas só Deus realmente pode. Certo? Mas entenda, especificamente não. Mas pela revelação da palavra, sabemos o quê? Que a maioria deles não vai se arrepender. Porque a palavra diz o quê? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Certo? Mas, ou seja, a oportuno, mesmo assim, isso aqui é porque ali, quando diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, ali já é a revelação do que vai acontecer de forma cabal, de forma final já. Está revelado final ali. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você não pode apontar para A, B ou C, porque A, B ou C pode se converter. Ainda que seja um só deles, pode se converter, porque não pode. Mas a grande maioria vai? Não vai. Entendeu? Está entendendo meu ponto de vista, qual é? Mas a maioria não vai? Não, porque o Senhor já disse que muitos são chamados. E esse muitos chamados não passaria para o rol dos escolhidos. Entendeu? Mas um deles, dois deles, pode? Entendeu? Pode. Possa ser que converta-se. Porque para Deus nada é impossível. Possa ser que se salve na grande tribulação. Possa ser. Por isso não podemos julgar, entende? Deixar Deus o julgamento. Mas veja aqui, né?
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. O Senhor está corrigindo todos, está corrigindo eles mesmos. Eles mesmos, quando lê a palavra aqui, Deus está os corrigindo. E Deus está dizendo: você se tornou morno, você está dando lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Volte ao primeiro amor de quando eu te chamei para anunciar o meu reino e não o que você anuncia agora, que é a religiosidade. É isso que Deus está falando aqui, certo? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quiseras fora frio ou quente. O que Deus quer realmente que sejamos quentes. Mas se pelo menos essa pessoa hoje que está sendo morno, que Deus que é chamado, faz parte do chamado, mas que talvez não vá fazer parte do eleito, mas faz parte do chamado, Deus está corrigindo. Corrigindo quando eu estou pregando aqui, está me usando para levar a palavra da correção a ele. Quando ele lê aqui, Deus está levando, ele mesmo lê, está falando contra si mesmo, e às vezes sente no coração que é contra si mesmo, mas infelizmente fecha os olhos, né? Deus está fazendo isso em espírito, convencendo eles também que eles caíram, que eles estão fora da vontade de Deus, que não era aquilo que Deus queria que eles fizessem, não é aquilo que Deus quer que eles façam, não é essa pregação, certo? Deus está fazendo de todas as formas, por isso que não terá o homem como inocente, não terá ninguém por inocente, porque Deus está fazendo isso de todas as formas, né? Convencendo o homem, né? E até esses chamados, Deus está procurando convencê-los o tempo todo, na consciência deles, de que estão fazendo errado, mas infelizmente a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora vamos ver por que foi que eles abandonaram a obra de Deus? Vamos ver por que foi que eles abandonaram o chamado de Deus? E não se tornaram eleitos? E não estão permitindo também, como Jesus disse, né? Não estão permitindo que eles... que outros também se tornem eleitos, mas estão produzindo, como por exemplo, o pé de manga produz manga, ou seja, estão produzindo pessoas mornas também, porque aqueles que ouvem eles tornam-se mornos, porque onde é que está isso na Bíblia? Quem ouve um pregador morno, quem ouve um ministro morno, se torna o quê? Um morno também, um religioso também. Por quê? Porque está escrito, né? Porque está escrito isso aí. Amém, irmãos? Que não entra no reino dos céus e nem permite os que querem entrar. Por quê? Porque os torna morno. Né? Como está escrito, se for morno, vomitar cheio da minha boca. Seja ele quem for, seja ministro, seja membro, seja quem for. Ele está dizendo aqui para todos. Quem tem ouvidos, diz assim no final, 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos é para todos que têm ouvido. Certo? É para todos que estão ouvindo a pregação. E de alguma forma a pregação está chegando a ele, mesmo que seja surdo, mas que está chegando a ele. É o ouvir espiritual aqui, não é o ouvir carnal. É o ouvir espiritual. Qual é a revelação? É o ouvir espiritual. Entendeu? Sobretudo, é o ouvir espiritual, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, espírito espiritual. É o ouvir espiritual. Deus fala no íntimo, no âmago do homem. Né? Nós somos apenas mensageiros para que as pessoas ouçam nossa voz, entendeu? Ouçam a palavra de Deus, a qual não é apenas física, mas é antes de tudo e sobretudo espiritual. Porque Deus fala no espírito do homem, a sua palavra penetra, está escrito, né? A divisão entre a medula e o osso. Tá certo? Penetra o profundo do homem, o espírito do homem. Então é o ouvir espiritual. Né? Então, meus irmãos, vamos ver por que foi que essas pessoas fizeram como Esaú, venderam o seu direito de primogenitura, fizeram como Esaú, venderam o direito de primogenitura. Entendeu? Por um prato de lentilha. Pô, é isso que estão fazendo, por um prato de lentilha. Vamos lá? Para ver que foi isso mesmo? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se fosse quente, é o que Deus quer. Era uma pessoa que Deus chamou e já estava na posição também de eleito. Entendeu? De eleito, porque o que ele está fazendo é o quê? Quente, vivendo e pregando toda a palavra. É o quente. Se fosse morno, ficava até fácil de Jesus convencê-lo, porque um dia
Jesus o convenceu. Se ele estava no mundo antes de se tornar chamado, ele estava no mundo, era frio, tá vendo? Aí passou a ser chamado, Jesus o convenceu. O convenceu. Mas ele o convenceu até ali ele era até quente. Até ali ele era quente. Quando Jesus chama, ele é quente. É como um ladrão na cruz, não teve a oportunidade de ouvir mais, foi salvo pelo que ouviu. Entende a diferença? Foi salvo pelo que ouviu. Tá bom? Foi salvo pelo que ouviu. E aí, quando a pessoa é chamada, ela é salva naquele momento. É assim, se Deus te chamou e você aceita Jesus hoje, e você não precisa entender o resto da Bíblia, não. Você é salvo ali agora. Se você morrer, você é salvo ali. Entendeu? Porque Deus responsabiliza cada um pelo que conhece. Se você só conhece aquilo ali, Deus vai te responsabilizar por outras coisas que você não teve oportunidade de conhecer e obedecer? Não. Não vai se responsabilizar por outras coisas. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer, que a Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Aí sim você tem mais oportunidade de viver uma vida com Cristo. E você, aí agora, passa a negligenciar a sua voz. Né? Não tem mais aquela atitude que você teve de ouvir a sua voz onde você se torna um chamado. Entendeu? Mas você, a partir dali agora, passa a rejeitar a voz, a mesma voz que te chamou, você passa a rejeitar essa voz que agora quer te fazer, quer te eleger, quer te tornar um eleito. Ou seja, você se torna um morno. Está entendendo? Você agora está condenado. Porque ele diz aqui, se for morno, vou me tirar da minha boca. Então, se fosse quando era frio, ficou até mais fácil ser convencido, porque estava no mundo necessitado, cheio de problemas. E aí, o que acontece? Precisando de Deus, correu atrás de Deus, buscou a Deus. Buscou a Deus. E Deus aí diz, eis-me aqui. Porque ele diz, aquele que se aproxima de mim, eu me aproximarei dele. Pronto, ele se aproxima de Deus. Deus, eis-me aqui. O salva. Né? O mostra a verdade, o liberta e o salva a princípio ali. Mas aí vem o decorrer da história, né? Do homem, da sua vida, né? E aí o que acontece? Em vez de continuar dando ouvido ao Senhor, aí agora o que acontece? Isso aqui, ó. Infelizmente, se deixa vencer por Satanás, se deixa vencer pelas tentações de Satanás, se deixa vencer pelo mundo, pelo oferecimento de Satanás das coisas do mundo, se deixa vencer. Esfria-se. O primeiro amor, né? Isso, ele era quente, tá vendo? Ele era quente. Olhe, revelação. Ele então ali a chamada era quente. Primeiro contato com o Senhor, primeiro amor, tá vendo? Era quente. Aí agora o que acontece? O tempo vai passando, em vez de continuar quente, mantendo o amor fervoroso a Cristo, a verdade, o que acontece? Ele agora faz o quê? Do quente ele vai o quê? Esfriando. Mas não volta ao princípio de quando era frio, porque ele já tem a palavra e a palavra não sai. Quando a palavra entra na pessoa, entendeu? Ela não sai mais. Quando a palavra de Deus entra na pessoa, entra no subconsciente da pessoa, ela não sai mais, ela está lá. Tá certo? Pronto, até ali ele conhecia a verdade e obedecia a verdade e pregava a verdade, até ali onde ele aprendeu. Mas aí no prosseguir, ele deixou de dar ouvido àquele mesmo Espírito que o chamou para a verdade. Tá entendendo? Aí agora, de quente, ele vai o quê? Deixando de obedecer à verdade que o torna quente e o faz permanecer quente. Ele vai agora começando a ouvir as mentiras de Satanás, as interpretações de Satanás conforme Mateus 4:4. Tá entendendo? E aí ele vai o quê? Esfriando, vai esfriando e para no meio termo. Para no meio termo por quê? Porque ele já conhece a palavra, tem alguma coisa da palavra, não pode mais voltar ao frio. Ele se torna morno. Certo? Porque ele tem um pouco da verdade, esfriou, veio até o meio, tem um pouco da verdade, certo? Mas não é quente porque não prossegue nas novas revelações, não prossegue no caminhar, né, em obediência a Deus. Então ele fica no meio termo ali, para o ali ele fica o quê? Morno. Ou seja, conhece e vive e prega verdade e mentira, a verdade e a mentira agora. Ele juntou, tá entendendo? Associou a verdade à mentira. A verdade que ele aprendeu no princípio da sua fé e a mentira agora que ele, infelizmente, por não dar mais lugar a Deus, está aprendendo de Satanás, do espírito do anticristo. Do espírito anticristo, anticristão. Está entendendo agora como é que funciona a coisa aí? Então, por isso que você vê um bocado de religião e cada um prega uma coisa. Prega a verdade, ele lê a Bíblia e até explica realmente algumas passagens como está. Mas a maioria não explica como está. E ainda muitas que ele explica como está, ele é hipócrita. Ele prega e não vive.
aquelas que ele sabe que é a verdade, prega, mas não vive. Tem aquelas passagens nas escrituras, por exemplo, que não tem mais entendimento. Por que não tem mais entendimento? Porque ele tinha entendimento e tem certo entendimento, porque ele teve certo contato com Deus. E até onde ele teve contato, Deus deu entendimento. E o entendimento não era tirado até onde ele teve contato com Deus. Entende como é que funciona, meus amigos? Pronto. Mas aí no prosseguir ele deixou de dar ouvido ao Espírito Santo. Então se passou a dar ouvido a Satanás, o que aconteceu com ele foi o que aconteceu lá, volta a frisar, em Mateus 4, onde Satanás tentou enganar Jesus com a palavra, leu certo e explicou errado. Aí eles vão ler certo, mas só que agora, quando eles liam, a princípio da sua fé, liam certo e aprendiam certo, porque tinham o Espírito de Deus. Era um eleito naquele momento ali. Era chamado e eleito naquele momento ali. Certo? Não era eleito, na verdade, que o eleito é o final da coisa. Mas era um chamado de Deus ali, certo? Mas era quente. Colocando assim, era quente. Porque o que ele conhecia e estava no entendimento correto e ele estava obedecendo. Era quente, certo? Mas aí a partir de agora o que acontece? Agora ele passa a ler certo, mas como não é mais o Espírito Santo que está nele, é o Espírito do Anticristo, quando ele lê, o entendimento quem dá é Deus? Não, quem dá é o diabo. É duro, mas é a verdade. Quem dá aquele entendimento agora é o diabo. Entendeu? Na hora de ler, ele lê certo. Como o diabo leu certo. Mas na hora de entender, já que é o diabo agora que está na vida dele, dando entendimento a ele, que está influenciando ele, não é mais Deus, não. Deus só permanece, meu irmão. Está entendendo? Onde a sua palavra está sendo pregada, onde está sendo honrada. Mas Deus está ali agora o quê? Deus está ali e continua ali, por exemplo, ainda que seja agora, talvez Deus agora esteja ao derredor, não esteja mais ao seu redor, ao derredor. Mas Deus está ali tentando convencê-lo ainda, tentando, como está escrito, fazer com que ele recobre a consciência da verdade. Está ali, claro, todo o tempo Deus vai estar tentando mostrar a verdade ao homem, mesmo aquele que está rejeitando em desobediência a ele, não aquele que já o negou, porque diz assim, ó, se me negar, se for infiel, ele permanece fiel. Mas se o negar, ele também o negará. Mas tem, que já negou. Então agora Deus já saiu da vida desse aí. É o diabo completo na vida desse mensageiro aí, desse ministro. Porque Deus era para fazer cumprir a palavra dele. Enquanto ele está em queda e ainda tem a possibilidade, entendeu? De voltar à verdade, Deus está ali. Mostrando a verdade para ele. Mas chega um momento que aí o que acontece o quê? Como eu disse, se for fiel, essa situação, se for infiel, Deus permanece fiel. Mas acontece agora, se o rejeitar, se o negarmos, ele nos negará. Tem uns que já o negaram, já blasfemaram contra o Espírito Santo, entendeu? Já negou a Deus pelas suas muitas práticas, como Saul. Tá vendo? Vou explicar de novo de Saul. Então Saul estava dando ouvido, deu ouvido e foi ungido pelo profeta Samuel, estava dando ouvido a Deus, não é isso, irmãos? Certo. Mas chegou um momento que Saul começou a desobedecer a Deus. Mas Deus o abandonou logo? Não. Mesmo desobedecendo, Deus ainda enviava Samuel para corrigir Saul. Deus ainda enviava. E Deus enviou um, enviou dois, enviou três, e Samuel nada. E Saul nada. Aí teve um momento que Deus disse, basta Samuel. Já tem um outro, já rejeitei Saul, e já tem um outro para o lugar dele, no caso Davi. Tá vendo como é que acontece, irmão? É que acontece. A história é a mesma. O agir de Deus é o mesmo na sua, na minha vida, com qualquer um. É por isso que diz aos Hebreus, entendeu? Cuidado para não rejeitarmos ao Espírito da graça no qual fomos selados. Cuidado. Uma vez salvo, salvo para sempre, não. Então é isso que acontece. Foi o que aconteceu com Saul, é o que acontece com esses homens de agora. Né? Por que foi que Saul desobedeceu a Deus? Porque Saul queria fazer sua própria vontade, o orgulho entrou em seu coração. E por que foi que esses então passaram a desobedecer a Deus e ficaram só na lista dos chamados e nunca alcançaram e não vão alcançar, a grande maioria, e não vão alcançar a lista dos eleitos, porque está aqui as obras dele. Amém, irmãos? Louvamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor sempre, amém? Porque Ele é bom para conosco, irmão. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas graças a Deus que a sua palavra achou guarida em nossas vidas e por isso estamos obedecendo a Ele, compreendendo a palavra dEle e fazendo parte dos poucos escolhidos. Amém, irmão? Pela sua graça,
Não é por nós, é pela sua graça. Amém? Continuando, não é isso? Eu disse que ia mostrar agora, está aqui o porquê essas pessoas preferiram, infelizmente, abandonar a Cristo, abandonar a verdade, serem contados apenas como os muitos chamados, mas não serem contados como os poucos escolhidos. Está aqui. A própria Bíblia revela tudo, irmãos. A Bíblia não é a palavra de Deus, então ela revela tudo. Tudo que você pensar, a Bíblia revela. Certo? Aqui, ó. 17 explica. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Está aí, irmãos. Está aí, revelado aí. Você entendeu o que é aí? O dinheiro, o amor ao dinheiro. Se o amor ao dinheiro sempre foi a raiz de todos os males, hoje, sobretudo, irmãos, o que as pessoas mais hoje buscam é o dinheiro. Vivem em torno do dinheiro. O mundo vive em torno do dinheiro, irmão. Tudo é dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro hoje em dia. Tá entendendo? Você vai ver, sempre teve algumas e outras, mas na sua grande maioria, as pessoas só gostam, o puxa-saquismo que existe, as pessoas só gostam de quem tem dinheiro, só dá valor a quem tem dinheiro. Tá entendendo? Porque o dinheiro é o centro do mundo hoje. E infelizmente, deveria ser o centro do mundo, né? Mas infelizmente, muitos desses que são chamados, eles deixaram o mundo entrar nas suas vidas. Deixaram esse mesmo sentimento do mundo, essa mesma busca, esse mesmo anseio dos homens do mundo entrar nas suas vidas, né? E aí o que aconteceu? Eles passaram a usar a palavra de Deus como um negócio, a fazer da palavra de Deus negócio. Se bem que, eu estou falando aqui, mas agora Deus me fez lembrar do passado. Se bem que os fariseus eram assim, sempre foram assim na verdade. Tudo que eles fizeram, já expliquei num determinado vídeo anterior, tudo que eles faziam era por amor ao dinheiro, era por causa do dinheiro. Era ou não é? Eu não vou ler agora, mas leia lá. Releia agora que eu já preguei sobre isso. Mas você que está ouvindo essa reunião, está participando com a gente hoje, você pode ler Mateus 23. Mateus capítulo 23, você pode ler lá, viu? Aí você vai ver ali. Você vai ver Jesus condenando eles por causa do amor ao dinheiro. Né? Por causa do amor ao dinheiro. Não por causa do dinheiro, do uso do dinheiro, mas por causa do amor ao dinheiro. Você vai ver lá. Tudo que eles faziam, inclusive a obra de Deus, que eles iam fazer, entendeu? Eles estavam fazendo da obra de Deus, na verdade, comércio. Tanto que Jesus expulsa-os do templo, chamando-os de vendilhões do templo, de ladrões. Ladrões, não faça da casa de meu pai covil de ladrões. Chamou de ladrões. Está entendendo? Porque eles estavam fazendo a obra de Deus por dinheiro. E você pode ver essas igrejas aí que tem aí. Se você quiser aceitar, você aceite. A verdade eu vou dizer sempre. Entendeu? Você pode ver essa maioria dessas igrejas aí, tudo é dinheiro. Se tornarem impérios grandiosos. Porque tudo o que eles fazem é pelo dinheiro. É o dinheiro em primeiro lugar, não é o reino do céu em primeiro lugar, como está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e da sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que eles fazem. Eles buscam o dinheiro. E eles aí, e muitos outros também, ingênuos, que pegam seu dinheirinho suado para dar esses falsos profetas, ingênuos, isso é ingenuidade, meu irmão. Isso é até maldição para a sua vida. Vou dizer logo o que Deus mandou dizer aqui. É maldição para a sua vida, sabia? Você pegar seu dinheiro suado para colocar nessas obras, para ajudar essas pessoas a divulgar mentira, você está fazendo o quê? Você já parou para pensar o que você está fazendo? Você pega seu dinheiro, entenda bem, quando você pega seu dinheiro suado e dá uma oferta, um dízimo ou oferta, ou os dois que seja, você dá nessas igrejas aí, entendeu? E elas vão, abre templos em outros lugares e cresce a obra. Você está fazendo, e o evangelho deles é levado a outras pessoas em outros lugares. Você está fazendo o que com isso aí? Você está ajudando-os a divulgar a mentira.
a tornar outras pessoas também religiosas, a tornar outras pessoas também mornas, porque o morno só pode produzir morno, não pode produzir quente, não pode produzir santo, não pode produzir pessoas verdadeiras. O morno só pode produzir, entendeu? Morno. E você está sendo morno porque está no meio, está sendo participante das suas más obras. O Senhor te diz hoje, sair dela, se você é povo de Deus, você vai sair. Porque está escrito, sair dela, povo meu, para não ser participante de suas más obras. É o que diz o Evangelho. E ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Em vez de você estar contribuindo na obra de Deus, o que é que você está fazendo? Para ajudar realmente a divulgar a obra de Deus, para ajudar o pastor verdadeiro, o ministro de Deus, não tenho vergonha de falar essas coisas. Eu não tenho vergonha de falar do que é a verdade, isso é verdade. Para ajudar o verdadeiro homem de Deus, seja ele quem for, não estou dizendo que só sou eu, seja ele quem for, verdadeiro homem de Deus, seja ele quem for, ajudar o verdadeiro homem de Deus a levar a verdadeira palavra, em vez de estar fazendo isso, contribuindo assim, você se diz cristão, se diz verdadeiro, salva, e está contribuindo com a obra da iniquidade para levar o evangelho da iniquidade, não é o evangelho de Cristo, para levar o evangelho da iniquidade para matar as pessoas. Você está ajudando a matar as pessoas, a aprisionar as pessoas, porque o que liberta a pessoa é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é a mentira, não é a mornidão. Você já pensou o que você está fazendo? O mal que você está fazendo para a sua vida e para a vida de outro? Já pensou? É por isso que você anda doente. É por isso que você anda... Porque Deus tem até uma obra na sua vida. Você realmente pode ser até uma eleita, mas não está nessa lista. Por quê? Porque a sua obra, a obra que você está fazendo, não está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a obra de um eleito. Está entendendo? Então, o que é que está acontecendo aí? Né? O que é que está acontecendo? Você está andando doente, não sabe por quê. Né? Você está andando, suas finanças estão andando atrapalhadas e não sabe por quê. Mas hoje você sabe por quê. Hoje é por isso, porque você está dando o seu dinheiro, dando sua contribuição, está entendendo? No lugar errado. No lugar errado e a pessoa errada. Você tem que se libertar disso aí. Temer a Deus, não aos homens. Você não deve favor nenhum a homem nenhum. Você deve favor a Deus. Se algum homem uma vez te ajudou, alguma mulher te ajudou, algum dito, entre aspas, servo de Deus que não é, mas é morno, então não é, te ajudou, tá entendendo? Foi Deus, na verdade, que usou ela para te ajudar. Você tem que ver que foi Deus, não foi essa pessoa em si. Porque a Escritura diz que o homem em si é mau, não ajuda ninguém. Bom só Deus que está no céu, é Ele que faz de tudo, na verdade, para ajudar de todas as formas e abençoar de todas as formas aquele a quem Ele quer bem. Você está entendendo? Não foi essa pessoa que te fez bem nenhum, não. Ela te fez aquilo ali com o interesse de que você fosse para a igreja dela, certo? E desse o dízimo lá, com segundas intenções. Foi isso que ela fez com você, você não percebeu. Te lançou uma armadilha, te lançou um laço para poder te aprisionar no aprisco dela, no templo dela, na igreja dela. Foi isso que ela fez contigo. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Esse é o recado direto de Deus para você hoje. Se liberte dessas pessoas que estão fazendo isso com você. Se liberte da má obra. Se liberte da manidão. Se liberte da religiosidade. Ou então você não vai herdar o reino dos céus. Eu sou sincero com você. Você não vai herdar o reino dos céus. Não, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você até abandonou muitas coisas do mundo, né? Mas está perdendo tempo. Porque não é só isso que leva à salvação. Você tem que abandonar toda a má obra. E não pode contribuir com a má obra. Não, de forma nenhuma, não estou falando só de dinheiro não. Você não pode perder seu tempo com a má obra. Nenhum tipo de contribuição, sob aspecto nenhum, não é só dinheiro não. Sob aspecto nenhum você não pode. Tanto que o apóstolo já dizia, aquele que não traz a mesma doutrina, não saudeis, não recebais em casa. Como é que você quer ser abençoado se você recebe a maldição em casa? Como é que você acha que vai ser abençoado se o que você recebe em casa é um pregador de meias palavras, que prega a palavra de Deus pela metade? Como é que você vai ser abençoado? Como é que você está trazendo bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Não está, não se engane, porque não está. Então está aqui, ó, como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Entendeu? A visão dos pregadores, desses muitos chamados, mas que não se tornaram eleitos, e muitos que nunca se tornarão,
eleitos é o dinheiro. Você até vê que é o dinheiro, você até percebe, mas continua, não sei porquê, isso é tolice, mas você continua dando apoio a essas pessoas. Você continua dando apoio a essas pessoas, você continua dando apoio a uma obra. Vê se você está certa. Vê se você está agradando a Deus. Você está magoando a Deus. Você não está agradando a Deus. Você está magoando. Entendeu? Abandone hoje a religiosidade. Abandone, rompa com a religião, com os religiosos. Rompa. Passe a ser você aquilo que para que Deus te chamou. Entendeu? Tapador, em outras palavras, de rupturas. Entendeu? Você agora é que vai, entendeu? Sanador de rupturas. É você agora que vai, na verdade, passar a mostrar a verdade para essas pessoas. Essas pessoas não tem nada para te mostrar, não tem nada para te dar. Você agora tem, é você que passou, tá vendo? Agora se inverteu. Você agora compreende a verdade, está na verdade? Você agora que passa a ser o abençoador. Você passa a ser o abençoador. O ajudador passa a ser você. Deus agora através de você. Mas você sabe a verdade e fica na mentira. Sabe que está sendo enganado e fica na mentira. Você quer ser salvo, dizem que está agradando a Deus, que é cristão. Não sei que tipo de cristão é esse aí. Porque a Bíblia não mostra isso, meu irmão e meu amigo. Ó, então, tá aqui a prova 17. Tudo que fazem é por dinheiro, mercenários, tudo que eles fazem é por dinheiro. Eles não têm pudor em enganar as pessoas. Importante é o dízimo e oferta que está entrando no bolso deles, que está entrando nos seus gasofiláceos, nos seus bolsos, nas suas contas bancárias. É isso que importa para eles. Entendeu? Ah, será que, poxa, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso, de com a Bíblia na mão, usar, não estar pregando a palavra de Deus, usar a palavra de Deus? Não acredita. Se você é ingênuo, o problema é seu. Se você quer continuar enganado, continue. Você tem um livre-arbítrio, pode continuar enganado. Mas a Bíblia nos revela que assim é. Que os falsos profetas não têm pudor, não quer nem saber. Entendeu? Que eles atravessam o mar, os religiosos atravessam o mar para fazer um novo convertido. E quando, diz a Bíblia, vai ler Mateus 23, vai ler Bíblia, para de ficar ouvindo só, vai ler Bíblia também. Entendeu? E quando os faz, os convence, os torna 2 vezes candidato ao inferno, pior do que eles próprios. E aí? Sabe? Os torna candidato ao céu? Não, candidato ao inferno, Jesus fala, pior do que eles próprios são. Viu? Fala de candidato, ou seja, porque ainda tem a oportunidade de se converter. Não diz que já os joga no inferno, torna-os candidato ao inferno. Ou seja, porque ainda pode se arrepender. Mas está revelado que a maioria não vai se arrepender, não se engane. Não fique pensando que o seu pastor, ele vai se converter, meu pastor vai se converter ainda, ele é um homem de Deus, não pense não. Entendeu? Não estou me contradizendo não, mas eu estou dizendo, relativo à grande maioria não vai. Como é que você sabe se vai ou não? Porque a maioria não vai. Como você sabe que ele é um da minoria? Não é que você sabe? Não tem como você saber. Se a Bíblia diz que a maioria não se converterá, que a maioria, entendeu? É morno e permanecerá, morno será vomitado e rejeitado, porque ele diz que muitos são chamados, mas poucos é que são escolhidos. Está dizendo o quê? Que os muitos chamados não serão escolhidos. Não são escolhidos. Entendeu? É a palavra que revela, não tem contradição aqui não. Amém? Então diz o quê? Como diz, rico sou e estou enriquecido, 17. Só que o quê? E de nada tenho falta. É isso, eles se vangloriam de ter igrejas cheias, se vangloriam de ter contas bancárias, de aí está a prova de que eu sou homem de Deus, aí está a prova de que meu pastor é um homem de Deus, de que a minha igreja é a igreja de Deus, aí está a prova. Vá ver lá os bancos acolchoados, vá ver ar-condicionado, vá ver o tamanho que é, a suntuosidade que é, vá ver a suntuosidade do templo da gente, vá ver. Mas não sabes, não sabes. Aí ficam dizendo que nós somos ricos e Deus está na nossa vida, que Deus é um Deus de prosperidade. É um Deus de prosperidade, entendeu? Mas é um Deus de prosperidade na palavra. Porque em primeiro lugar tem que se buscar o reino dos céus e a sua justiça para ele acrescentar demais coisas. Mas não é buscar em primeiro lugar demais coisas como eles fazem, não. Entendeu? Aí diz, eles ficam por aí dizendo, e ficam por aí também os ingênuos.
eles em seus carrões, em seus casarões, suas fazendonas, cheias de gados, de cavalos, de raças, e ficam os bobalhados, que às vezes não tem nem dinheiro para pagar a energia direito, às vezes não tem nem dinheiro para se alimentar direito, eles comem em grandes restaurantes, seus pratos de 5 mil, de 1.000, de 5 mil, de 10 mil reais com suas famílias, eles comem, e fica o bobalhado, o ingênuo, desculpa, o idiota, entendeu? Que os sustenta. E às vezes não tem nem como comprar o seu pão, como pagar a sua conta direito, como pagar a sua energia, como pagar, entendeu? Eu estou falando de forma direta mesmo, para você se converter de uma vez e deixar de estar apoiando a obra errada, a obra do mal, e estar indo para o inferno também. Infelizmente, eu não quero que você vá para o inferno, isso eu estou falando duramente com você. Deus não quer que você vá para o inferno, mas se for assim, vai para o inferno, não tem como. Vai, porque Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra, porque ele diz, eu zelo para fazer cumprir a minha palavra. Aí fica aí o ingênuo, entendeu? Apoiando as más obras aí, enquanto eles não estão nem chegando para você. Já foi na sua casa, perguntou. Quando veio na sua casa, perguntou alguma vez, está ali faltando uma cesta básica? Quando veio na sua casa, perguntou, você tem alguma conta, irmã, de energia para poder a gente ajuntar na igreja e pagar? Já lhe perguntou alguma vez isso? Tá nem aí para você, deixa de ser ingênuo. Deixa de ser ingênuo. Viu? Aí andam por aí dizendo, e os ingênuos que não gozam de nada do que eles gozam, mas os sustenta para gozarem de tudo que eles gozam. Aí fica dizendo, minha igreja, minha religião, minha igreja. Ingênuo, ingenuidade, muita ingenuidade, o povo é muito ingênuo. Entendeu? E eles ficam dizendo, somos ricos, eles estão ricos mesmo, de dinheiro, mas não da graça de Deus e nem do Espírito. Aí dizem, somos ricos, né? Estamos ricos, de nada temos falta. Ele não tem, mas o povo tem falta, mas fica sustentando isso para não ter falta de nada e continua tendo falta o povo, ingênuo. Entendeu? E diz, mas só que a providência, só que a palavra divina diz, mas eles não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. A riqueza deles de nada vale, que é a riqueza do engano, é a riqueza, entendeu? Dos vendilhões do tempo, dos ladrões, entendeu? Com a palavra de Deus na mão, roubando a palavra de Deus, roubando entendeu? A ingenuidade do povo, roubando o povo nas suas ingenuidades. De que vale essa riqueza deles? De nada, são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, entendeu? E o pior, pelo menos eles, esses tais profetas aí, os que se a senhoria do povo aí, a senhoria do povo, pelo menos eles ainda gozam de alguma coisa. E o povo ingênuo, que fica sustentando eles, que fica sustentando as vaidades desses falsos profetas, que não goza de nada disso, que é de casa para a igreja, da igreja para casa, entendeu? Recebe seu dinheiro, levar seu dízimo e ir para lá ouvir mentiras e aprender mentiras e se tornando candidato ao inferno 2 vezes pior do que eles. Que se você ainda vai falar uma coisa contra esses falsos profetas, às vezes eles até não falam nada. Mas vá falar um desses membros de igreja alguma coisa para tu ver se ele não quer te bater, como já aconteceu comigo. Mesmo não defende esses pastores com unhas e dentes, pior do que esses tais falsos profetas até se defendem. Porque só os profetas às vezes até sabem que estão fazendo errado, entendeu? Mas não tem coragem, não tem força para se converter. Mas às vezes o ingênuo lá está achando, meu pastor, entendeu? Está achando que o camarada está pregando a verdade, que o camarada não seria incapaz, não seria capaz de o enganar, seria incapaz de enganá-lo. Ingenuidade demais, o povo é muito ingênuo, muito ingênuo. O povo é muito ingênuo. É por isso que os políticos, os falsos profetas, os grandes líderes fazem o que quer com o povo, porque o povo é muito ingênuo, muito idiota. Vamos deixar, mas nós que temos a mente de Cristo, ou você que quer ter a mente de Cristo, vamos deixar de ser ingênuo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deixa de ser ingênuo. Vai para a palavra de Deus, tu vai ver. Aí sim tu vai ser abençoado. Aí tu vai ser enriquecido, porque diz a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Entendeu? Aí sim tu estiver buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O entendimento da palavra, a verdade da palavra. Aí sim tu vai ser abençoado. Deus quer te abençoar aqui? Quer. Quer sim. Quer sim. Porque não tem mal. Já falei aqui, não tem mal no dinheiro. O mal está a raiz de todos os males está no amor e dinheiro.
Porque primeiro o que acontece? Quando você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, para ser demais coisas acrescentadas, Deus vai te preparar. Já expliquei isso aqui. Deus antes vai te preparar para você saber fazer uso do dinheiro, entendeu? Para gozar dele, para ajudar na obra dele também. Deus não vai te dar uma grande soma de dinheiro para tu sair por aí só se deleitando. E a obra dele? Entendeu? E a obra dele que precisa crescer, o evangelho precisa ser pregado e testemunha a todas as nações, entendeu? Para poder depois ele vir e julgar o mundo. E tu também está buscando aqui amontoar tesouro na terra, ficar o tempo todo gozando das coisas aqui na terra e eternamente aqui na terra, sendo que a carne é eterna? Não. Como cristão você vai ter outra visão, e a visão verdadeira, que o que você vai estar buscando? A promoção do reino dos céus aqui, e orando e desejando e ansiando o quê? Pela volta de Jesus, pela vida eterna, que é o que o cristão quer, acima de tudo. Não é isso? Então, Deus vai te mostrar tudo isso, vai colocar tudo isso no teu coração, na tua mente, vai te ensinar tudo isso. Aí quando o dia chegar na tua mão, é uma bênção, vai te enriquecer e não vai te causar dores. Entendeu? É isso que acontece, né? Mas antes, o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas ser acrescentado. Com preparação, Deus acrescenta a bênção, para que ela não te traga dores, como está escrito aqui, ó, chamando de bênção a maldição. Deus aí diz o que a eles: mas vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Viu? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, desprovido da providência divina, desprovido do amor divino, desprovido da vida eterna. Essas pessoas são, e estão fazendo isso com outros. Bom? Aí vamos só ler o restante do texto, né, para não ficar também muito cansativo, amém? 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é para todo mundo, viu? Engraçado também, outra questão que me surgiu aqui. E esses falsos profetas, quando visitam as pessoas, eles só vão lá visitar as pessoas no início do mês, que é quando o dinheiro chega na conta das pessoas, né? Que é para lembrar as pessoas, diz minha oferta. Mas não vão no final do mês, que é quando a pessoa às vezes está apertada, e aí vai ter uma conta, a necessidade de ajudar a pagar uma conta de luz, ajudar a pagar o mercado. Não vão no final do mês, por que só vão no início? Porque vão quando, né? Para devorar a casa da viúva. Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir aqui agora, no domingo que vem, a gente termina explicando o restante aqui do texto, e fala também de 2 Tessalonicenses, né? A gente vai juntar tudo e falar que a Bíblia está conexa, ela está conectada, ela é conexa, está conectada, viu? Só não está para quem não tem entendimento dela. Amém? Nós vamos abrir aqui agora a sessão das perguntas, amém? Vamos abrir aqui agora. Vocês podem perguntar, tirar dúvida. Vocês podem, como é que chama? Enfim, comentar, reforçar, enfim, fazer o que vocês quiserem aí, de forma santa e ordeira. Amém? Louvado seja Deus. Temos aqui Carlos aqui, toda a glória e toda a honra é dada ao Senhor Jesus Cristo, nosso Pai e Salvador. Amém? Guardião da nossa alma. Amém, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Viu? É isso mesmo. Com certeza. Toda a honra e glória é dele mesmo. Como Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo e Apolo, senão ministros através dos quais crestes? Eu sou ministro através do qual, um ministro para ajudar vocês, né? E eu peço, orem por mim, porque eu sou muito necessitado das vossas orações. Orem por mim. Lembre-se
eu suplico em nome de Yeshua, em nome de Jesus, orem por mim suas orações. Lembre-se de mim, meus irmãos e meus amigos. Lembre-se de mim. Amém? Irmão Marcelo, se alguém vem ter convosco, ó, vai aí. Vê esse 2 João aí. Vê aí, meu irmão, meu amigo. Leia aí a Bíblia, a gente mostra aqui Bíblia. Ó, o irmão Marcelo aqui achou um texto aqui. Ó. E outra coisa também, irmão, vamos fazendo sempre isso, irmão Marcelo, evangelista, o nosso evangelista Marcelo, amém? Irmão evangelista. Vamos fazendo sempre isso aí, irmãos. Eu vou às vezes pregando, falando, né? E vocês vão colocando aí realmente no chat onde estão as passagens, porque não dá para eu fazer tudo sozinho. Entendeu? Não dá, por exemplo, para eu vir fazer uma pregação e pegar cada versículo, né? Ver onde está cada passagem. Não é isso, tá vendo? Mas dá para vocês ir fazendo aí, ajudando aí no chat, colocando, como o irmão Marcelo fez aqui, ó. Porque eu citei sobre essa questão aqui, de João. Eu citei 2 João 10 e 11, né? É porque só tem um capítulo, né? João, né? 2 João só tem um capítulo. Então, versículos 10 e 11. Certo? Eu citei, mas não deu para eu ir lá. Mas o irmão Marcelo já me socorreu aqui. É isso aí. Certo? Então, em 2 João 10 e 11 está dito: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina santa, a doutrina de Cristo. Não o recebais em casa, ó, nem o saudeis. Tá vendo? Porque quem o saúda torna-se participante das suas ações malignas. Tá vendo, meus irmãos? Que fala sobre os religiosos, sobre os mornos, sobre os enganadores, os vendilhões do templo, os mercenários. Tá vendo o que fala aqui? A gente não deve nem estar tendo contato com eles para não se contaminar. É, meu amigo, é. Não recebais em casa, fica recebendo as pessoas em casa aí, te amaldiçoando, você te amaldiçoando e você não está sabendo por que tua vida está andando dessa forma. Não está sabendo, porque você fica recebendo pessoas te amaldiçoando. Porque eu te provo na Bíblia, a Escritura diz assim, ó, que quando o profeta se desviar da vontade de Deus, tá entendendo? Está escrito. Quando o profeta se desviar da vontade de Deus, Deus torna a bênção dele em maldição. Quando ele colocar a mão sobre você, o que vai entrar em você é demônio. É. Quando o verdadeiro profeta impõe a mão sobre alguém, o que entra nele é o Espírito de Deus. Entendeu? Ou porção do Espírito de Deus. Mas quando ele abandona a verdade, como aconteceu com Saul, tá entendendo? E ele impõe a mão sobre você, o que entra em você é o Espírito do mal. É porção do Espírito de Satanás que entra em você. Você sabe disso não? Pois é. Quando ele fala, profere uma bênção, que tu vai enriquecer, que a porta vai ser aberta, ou isso, aquilo, ele fala para ti isso aí, as coisas acontecem ao contrário. Entendeu? Quando ora para que tu tenha paz, para que tu tenha alegria, tenha sossego na tua vida, na tua casa o que se levanta é o mal, o que se levanta é a intriga, entendeu? É a confusão, é a briga. Na tua casa o que se levanta é isso. Sabia disso não? Pois é, porque Deus disse que o que ele proferir como bênção, Deus fará que isso ocorra como maldição. Pois é, está na Bíblia. Se alguém souber o texto aí, coloca aí. Se não souber, me cobrem no próximo, viu? Que eu vou mostrar para você o que acontece com aquele que abandona a Deus. Com aquele que um dia foi servo de Deus, que foi ministro de Deus e abandonou a ele. Certo? A irmã Floricéia botou aqui, ó. Essa semana teve aqui na cidade, Conceição de Jacuípe, um culto ecumênico, onde confirmou mais uma vez que eles honram o Senhor com seus lábios, mas o coração está longe do Senhor. O compromisso desses religiosos não é com Cristo, e sim posição com a elite. Isso mesmo. Não devemos saudar, nem receber em casa, que possamos deixar a palavra de Deus em nossas vidas. Que possamos deixar a palavra de Deus entrar em nossas vidas. É isso mesmo. Teve realmente aí um culto ecumênico aqui. Foi até num evento de formatura aqui, de um colégio aqui. E lá na Câmara de Vereadores teve esse culto ecumênico. O que é esse culto ecumênico? As religiões se unindo. Como é que você está na verdade e está provando a mentira, está provando a religião que adora imagem de escultura, entendeu? A religião que só fala de dinheiro, o mercenarismo, que não obedece à palavra de Deus de fato,
Como é que você pode estar aprovando essas pessoas? Como é que você pode se juntar com elas? Se diz que você, se a Bíblia diz, não vos ajuntei, não vos associei com eles. E como é que essa pessoa então se diz ministra ou ministro de Deus e está associada a essas pessoas, a essas outras pessoas? Entendeu? Buscando, na verdade, como diz, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Como diz, muitos até criam nele, falando de Jesus, mas não queria perder suas posições, então realmente buscando, entendeu? A aprovação da elite dessa cidade, entendeu? E aí você agora pesquise na internet e veja quem foi. E você vai ver se essa pessoa é digna, ou todas essas que fazem são dignas, entendeu? Do seu apreço, são dignas de você estar dando ouvido a elas, né? Depois você não diga que Deus foi ruim, que Deus é ruim, certo? A palavra está sendo pregada a você, a correção está sendo te dada, e Deus, agradeça a Deus pela correção, porque está escrito que a todos que Deus toma por filho, Ele açoita, para que não caia no erro, Ele corrige, e aqueles que não são corrigidos é porque Deus não trata como filho. Muitas vezes você pergunta, por que fulano está fazendo isso aí? E tá, porque não é filho. E eu faço aquilo errado, Deus logo me corrige, eu sinto alguma punição, porque é filho. E agradeça por isso. Porque você é filho de Deus, entendeu agora? Porque todo que Deus toma por filho, Ele açoita quando está no erro, para sair do erro, para voltar, entendeu? À sobriedade da verdade. Mas a camarada está lá fazendo um bocado de coisa errada e parece que não está acontecendo nada com ele, porque não é filho, Deus não está corrigindo ele. Não é filho, não acontece de forma imediata, mas o castigo dele vem em retribuição a que ele faz, porque tudo que o homem planta, o homem colhe, e é terrível o castigo deles, mas Deus não te corrige logo. Quando você faz uma coisa errada, o castigo vem de imediato, porque é a ação de Deus na tua vida te corrigindo, para que você, entendeu? Para que Satanás não consiga levar, desviar você da presença do Pai. É amor, isso é amor, correção é amor. Não pense que você também, quando está deixando teu filho fazer o que ele quer bem entende, que você ama ele não, viu? Deixe. Não, você não ama seu filho. Quem ama, corrige. Não está dizendo de espancamento, mas quem ama, corrige. Está entendendo? Né? Dá conselho, corrige todo o tempo. Amém? E é isso que Deus faz comigo e com você. Nos corrige o tempo todo. O tempo todo. Graças a tu, Yeshua. Amém? Esse relato aí, ó, desse ecumenismo tá na mídia, ou seja, no Jacuípe Notícias, né? Vai lá no Jacuípe Notícias e você vê lá. É isso? Porque realmente nós queremos o nosso nome aonde? No livro da vida. Nós não queremos nosso nome no hall da fama, nem nas atas, nem nos registros, nos anuários da Câmara de Vereadores, ou da religião A, religião B, não. Nós queremos nosso nome aonde? No livro da vida, isso mesmo, no livro da vida. Louvado seja Deus. Você quer o seu nome em outros lugares, aí é problema seu, mas nós queremos no livro da vida. Amém? E vamos fazer a oração final, e vocês já estão incluídos nessas orações, se assim vocês o desejarem. Amém? Senhor nosso Pai, nosso Deus, bendito, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos instruir na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Esses amigos que citei aqui, Senhor, dá entendimento mais e mais a eles. Abençoa-os, meu Deus, abrindo entendimento também, com outras bênçãos também, materiais também, suprindo as suas necessidades materiais também, Senhor. Mas, sobretudo, supre as necessidades espirituais deles, Senhor. Com a paz, com a alegria, com amor, com o Teu Espírito que nos concede tudo isso e muito mais, Senhor. Eles possam vir abrir o coração e fazer um compromisso de vida contigo, como nós um dia fizemos. Toma eles nas Tuas mãos e continua abençoando a Tua congregação, cada um individualmente. Em Teu santo nome, ó Yeshua. Amém. Deus abençoe a todos, amigos e irmãos. E louvemos sempre ao nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração.